Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do eThoraxcast. Hoje a gente faz uma pausa na nossa rotina técnica e vamos mergulhar em algo muito especial. Estamos comemorando 4 anos do Tórax. E esse episódio é especial para contarmos tudo que vivemos até aqui. Vamos conversar um pouco sobre as histórias que marcaram esse caminho, os desafios, aprendizado e o que ainda está por vir. João, você lembra qual foi o estalo que deu origem ao eThorax? Lembro perfeitamente, Pedro. A gente estava vivendo ali um período pré-pandemia e algumas angústias, eu e o Pedro compartilhávamos ali naquele começo do Instituto, algumas inquietações, né, na nossa capacidade de resolver problemas de maior complexidade dentro dos nossos consultórios. Então, o que começava como uma dor, de repente se transformou numa força, né, onde eu juntei a minha visão com a visão do Pedro, nós juntamos os sofrimentos que nós percebíamos, né, na nossa incapacidade, muitas vezes, de dar uma resolução de forma integral e completa aos nossos pacientes, para criar uma estrutura especialmente preparada e pensada para ser capaz de resolver todas essas demandas. Essa foi uma meta que a gente teve, né, desde que a gente, né, discutiu as primeiras vezes, que é fazer algo que fosse totalmente diferente do que a gente tinha até então no Maranhão para tratamento de doença respiratória, né? Um foco especialmente no paciente, na qualidade de vida do paciente, no respeito, no trato com o paciente, né? E fornecer as tecnologias que a gente via fora, né, do estado, que alguns pacientes tinham que procurar Ceará, São Paulo, outros estados para poder investigar suas doenças e até mesmo para poder tratar corretamente, né? E foi assim que a gente, né, teve as primeiras ideias. Aí veio a pandemia e deu um empurrão na gente, mas eu diria até um chute nas costas, né? Que é pra... Porque ou ia ou racha, né? Era aquele ou Exatamente. vai ou racha. Mas uma coisa que Pedro estava falando, na verdade, fica muito claro na minha memória aqueles cafés que a gente tomava lá na frente do hospital e que essas ideias começaram a fervilhar em nossas cabeças e principalmente nos nossos, eu ia falar coração, né? Mas eu acho que não ia ficar muito legal, mas nos nossos pulmões, né? Exatamente. Esse fôlego, né? Que Tá no essa tórax, tá no tórax. tá no tórax. Como eu não estava nesse início, né? Para quem não sabe, eu entrei no Instituto depois, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, então. Quais foram os maiores medos e as barreiras do início? Primeiro porque o Instituto ele não começou com uma ideia de empresa, ele começou com uma ideia de propósito. Era cuidar das pessoas, cuidar da melhor maneira e como é que a gente poderia entregar uma resolução para problemas dentro da rede privada. Isso que foi a principal... E o processo de construção da empresa foi uma consequência. E para nós, que somos médicos, sair daquela situação que a gente está na prática assistencial cuidando de pessoas, para fazer gestão de processos de trabalho, gestão de pessoas, entender como é que funciona a estruturação física de uma empresa, a estruturação física de uma clínica, a estruturação, a parte de estruturação burocrática que está por trás de uma empresa, eu acho que esse foi o maior medo e o maior desafio, né? E aí a gente teve a sorte de contar, né, com Tatiana Valois, né? Salvou a nossa pele aí. Mas muito bom, mas assim, realmente é um desafio muito grande, porque você parar de pensar na assistência para pensar no gerenciamento estratégico é uma coisa complexa. Né? E a gente teve que aprender a andar de bicicleta com a bicicleta em movimento, né? Então foram grandes desafios, né, que nós tivemos ali naquele primeiro começo. Sair dessa visão meramente assistencial, ter a visão, aprender a ter uma visão estratégica e não mais meramente operacional. E aprender a fazer isso tudo de forma simultânea, né? Ser operacional, estratégico, né? E pegando a bicicleta andando. Ainda bem que nessa jornada, nesse caminho, nós podemos contar com o apoio de pessoas fundamentais. E a Tatiana... Foi uma delas, né? Com certeza. Com certeza. E depois Diego, lógico. Diego Glauber, nossa grande aquisição aí como residente, né? Porque realmente a escassez de colegas que, né, se embarcassem também com a gente no desafio do eThorax, né? Porque muitos já tinham sua carreira, estavam estabelecidos, né? E quando a gente pensou em montar a empresa, né? A gente queria fazer uma coisa bem nova, bem interessante
E aí, se tem entrado junto, cara, faz toda a diferença. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Diego, né? Ele acabou aí, fez uma pergunta aqui sobre medo, né? E aí eu queria perguntar pro Diego o que é que fez ele, no meio do bonde, o bonde andando, com todos os desafios que uma empresa recém-criada ela tem, o que fez ele acreditar na empresa e mergulhar na nossa proposta. Na verdade, quando eu recebi o convite aqui dos dois mestres, né, eu não tinha dúvida nenhuma que o Instituto do Tórax seria um sucesso, né, até pela proposta que o Instituto traz desde o começo, pelas inovações tecnológicas que o Instituto trouxe para a nossa cidade, né, para o nosso estado, né, e a gente já começou com inovações e continua trazendo sempre inovações para o estado. Então, isso me fez acreditar que o Instituto, ele dá certo e que a gente tem um grande futuro pela frente, que a gente pode ajudar também muita gente aqui do estado a ter uma saúde respiratória melhor. Então, acreditando nisso, não houve medo, assim. Só realmente fui à frente e, graças a Deus, a gente fechou essa parceria e para mim é um grande prazer fazer parte do Instituto. Eu tava falando aí, eu me lembrei que agora há pouco, antes de vir para cá, eu estava no consultório e uma paciente chegou para mim com o resultado do exame chamado feno. E ela chegou para mim, doutor, eu fui num outro médico e ele não sabia me dizer o que era esse exame. E eu queria que o senhor me contasse para que serve isso aqui, né? E aí eu fui explicar para ela que era uma tecnologia que é relativamente nova no Brasil, mas já é muito utilizada e muito difundida na Europa e nos Estados Unidos. E que no Brasil já tem mais ou menos uns 2 anos, né? E que nós fomos um dos primeiros estados do país a ter. Na época que a gente fez a aquisição do equipamento, só tinha em Santa Catarina, acho que São Paulo. Santa Catarina, São Paulo, eu nem sei se tinha. Cara. Mas a gente estava no top 5 aí dos primeiros do país a fazer a aquisição, né? Então é essa busca por tecnologia, por novidade, e que não é só por tecnologia, né? Nós sempre estamos procurando avançar na forma de cuidar, de lidar com o ser humano, através de recursos técnicos e também de recursos humanos, né? Então, a nossa empresa ela vai muito além somente de trazer uma tecnologia. A gente entrega a tecnologia para melhorar nossos resultados, mas do outro lado a gente entrega também um cuidado. É que nem a pletismografia também, né? Que a gente trouxe, né? Foi a nossa primeira grande tecnologia que a gente trouxe, né? Para o estado. É um exame para a gente medir toda a função pulmonar, todos os volumes pulmonares, medir a capacidade de troca gasosa dos pacientes, resistência de vias aéreas, né, força também dá para medir respiratória. Uma inovação para o estado, mas que já é tão antiga, né? O aparelho mesmo foi desenvolvido há mais de 50 anos, né? Desde a década de 50 já desenvolvido. Já tinha em outros estados há bastante tempo, mas realmente assim, não era difundido, tinha uma escassez na nossa região, aqui no nosso estado. Então, e com ele a gente conseguiu avançar anos, né, especialmente no manejo de doenças pulmonares intersticiais. Né? E os pacientes tinham que viajar para Fortaleza, né, que é o lugar mais próximo para poder fazer o exame. Fortaleza, Brasília, São Paulo. E o Instituto já começou com esse exame, né, trouxe outras tecnologias como o feno. E o Instituto também tem a reabilitação pulmonar, né? Perfeito. A nossa reabilitação completa. É um modelo como deve ser. Sim. E que a gente até então não tinha bem estabelecido. A gente dentro do hospital universitário, uma reabilitação que andava, mas bem centrada na fisioterapeuta, né? No fisioterapeuta, que é a Glória, que até hoje é a nossa fisioterapeuta também, nossa parceira aí, né? Mas que é experiente, tudo bem, mas faltava a equipe multidisciplinar, que é o conceito, né, da reabilitação, esses braços. E eu acho que essa palavra que tu usaste aí, Pedro, agora por último, eu acho que é o que resume bastante o Instituto do Tórax. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, né? Principalmente para gente que lida muito com doença pulmonar intersticial, que lida com hipertensão pulmonar, são doenças relativamente novas, né, na forma de manejar, na forma de se adequar. Todo o tempo está saindo atualizações da melhor maneira de a gente poder acompanhar esses pacientes. A gente não tem como fazer uma boa medicina para esses pacientes sem usar a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Com certeza. Então, acho que o Instituto ele veio para ser esse elo
né, entre todos esses entes que estavam fazendo composição no cuidado do paciente, mas que andavam soltos. Então a gente veio só para juntar essas peças. Eu acho que tem uma coisa que me deixa empolgado agora é com as novas, né, tecnologias que a gente tem introduzido, que é essa parceria também, né, falando em multidisciplinaridade, com a cirurgia torácica, né? E agora a gente consegue, por exemplo, criobiópsia, que a gente consegue fazer finalmente biópsia sem fazer a cirurgias nos pacientes nossos, né? Então isso é um avanço absurdo, já imaginou, né? Você escapar da cirurgia torácica. Uma pretensão nossa é a gente se tornar mesmo, né? E não é uma pretensão apenas da boca para fora, mas a gente se prepara, a gente vai atrás de informação, a gente se atualiza, a gente atualiza colegas, trabalhamos com programas de educação médica, né? Não só temos um programa de educação continuada, que nós fazemos parte de forma integral, mas também a gente se atualiza procurando trazer o que há de melhor. E o Instituto do Tórax, ele tem várias proposições, né? Ele não é apenas uma empresa que trata da saúde das pessoas, né? Somos uma empresa que trabalha com tecnologia, que trabalhamos com o cuidar de pessoas e também nós cuidamos da educação. Nós trabalhamos com a educação, nós temos um braço muito forte, né? De estar reunindo especialistas e não especialistas para fazer discussões que envolvem toda a questão da saúde respiratória, melhor dizendo, da saúde cardio-respiratória. E o futuro traz mais crescimento e uma expectativa maior ainda para os nossos pacientes, né? Estamos aí com um planejamento maior ainda, né? De um novo espaço mais amplo, que possa atender melhor os pacientes e ampliar os nossos serviços, ampliar nossos exames, de forma a fornecer esse atendimento integral que o paciente consiga resolver tudo que ele precisa num só local. Eu sou da casa, né? E Pedro veio do Paraná. O Diego também é maranhense, mas como eu sou um pouquinho mais velho, uma coisa que eu vi muito dentro de toda a minha trajetória, desde quando eu entrei na faculdade de medicina, há 22 anos até hoje, é que as pessoas sempre quando tinham um problema mais complexo dentro de São Luís, era uma solução sair do estado para procurar esses recursos fora, né? Exatamente. E hoje é muito difícil dizer que tem algum recurso fora que a gente não consiga oferecer aqui quando a gente fala em saúde respiratória, né? O último que nós trouxemos foi a própria criobiópsia, né? E antes era inimaginável você conseguir fazer uma biópsia, porque acessar pulmão não é uma coisa muito simples. Com certeza. Né? A gente conseguir fazer um procedimento que o paciente vai para casa no dia seguinte, né? Você conseguir acessar o pulmão, conseguir amostras satisfatórias e que até agora, sem uma sequela, sem grandes complicações, sem um tempo de internação prolongado e que o melhor de tudo, que a forma como a gente está fazendo é diferente de todos os outros estados. Nós temos uma maneira, né, muito particular de executar o exame e que até hoje garantiu para a gente 100% dos nossos resultados, né, 100% de diagnóstico. Acho que essa parceria com a cirurgia torácica também tem sido bem, né, bem essa relação multidisciplinar, não só a cirurgia torácica, cardio, todos, mas eu gosto até de citar um exemplo de um paciente que eu tive com o Dr. Nilo, né, que começou a cirurgia robótica também no estado. Ele trouxe para a gente trabalhar, enquanto ele trabalhava a parte cirúrgica, nós, no Instituto, trabalhávamos a parte de tratamento respiratório do paciente, reabilitação. O paciente fez uma cirurgia que foi incrível, assim, ele ficou 2 dias ficou no pós-operatório, 2 dias na UTI, né, mais por segurança até, poderia ter ficado menos tempo. Depois alguns dias de enfermaria, mas muito pouco, sem nenhuma complicação, e foi para casa e ficou ótimo. Então, assim, essa possibilidade de integralidade, de você trabalhar multidisciplinaridade, vamos dizer assim, né, trabalhando todos os aspectos desse planejamento cirúrgico, né, com o Iruan agora, né, que ainda por cima tem essa visão de planejamento, de mostrar para o paciente onde vai ser o acesso, qual a melhor forma, né? E o Dr. Nilo, com já o conhecimento dele de cirurgia torácica e cirurgia robótica, né? Nós temos outros colegas também, Alexandre, que sensacional também, trabalha com a gente. Então tem sido uma experiência muito boa e acho que isso também me deixa bem animado para o futuro. Para encerrar aqui o nosso podcast, eu acho que o sentimento que transborda dos nossos corações é de gratidão. Gratidão às pessoas que fazem parte do processo desde o começo, às pessoas que compraram a ideia, vestiram a camisa e dão sangue hoje pelo Instituto,
e principalmente pelo olhar de satisfação que vimos na cara dos nossos pacientes, né? Verdade. E por acreditarem nessa proposta diferente, que realmente é uma proposta que está além de pensar numa empresa, a gente pensa no nosso propósito, né? No que nos move. O que nos move é cuidar de gente. E eu gostaria também de fazer, aproveitando esse gancho, João, de agradecer mesmo aos nossos funcionários, né, pela dedicação e pela gentileza no cuidado, paciência que eles têm com os nossos pacientes, que tem sido a chave para a gente criar um ambiente de conforto e de receptividade, né? Então, esse é o iTorax, galera. Excelência que acolhe, cuidado que transforma. Nossa parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa pra alegrar nossas almas. O iTorax faz ano, uma salva de palmas. Maravilha. Maravilha, espetacular. Agora a gente pode comer o bolo? É cenográfico, né? Faltou, eu queria um pulmãozinho aqui, viu? Faltou um pulmão. Faltou o pulmãozinho, botou só a bexiga. Só tem as bactérias. Tem uns diplococos. Então é isso aí, pessoal. Assistam os outros episódios do iTorax Cast e continue com a gente nessa jornada. Até o próximo episódio, galera. Valeu! Tchau, tchau.